pessoal, então, nessa terceira aula sobre vetores, para a gente terminar essa nossa ideia inicial do conteúdo de vetores, lembrando sempre que nós estamos trabalhando com física básica. Então, eu estou dando noções básicas de vetores que vocês precisam entender para que vocês consigam acompanhar o conteúdo de física, que é a nossa proposta. Então, para a gente terminar com essa ideia, nós temos decomposição de um vetor. O que significa decompor? Significa desfazer ou fazer em partes menores, fazer em partes mais simples. Significa abrir o vetor. Bom, mas por que isso? Porque seguidamente nós vamos receber vetores que estão inclinados em relação à horizontal, mas trabalhar com vetores que formam um ângulo normalmente não é muito bom para nós. Normalmente é mais fácil trabalhar com vetores que estão só ou na horizontal ou só na vertical. Então é muito comum, para poder trabalhar com os vetores, nós precisarmos abrir esse vetor, desfazer esse vetor na horizontal e na vertical. Então, mas e como se faz isso? Bem simples. Primeiro nós vamos ver o desenho disto, tá? Então a ideia, a gente está usando aqui um plano cartesiano. Por quê? Porque todos os alunos, acredito, né, que estando no ensino médio ou no nono ano, já viram um plano cartesiano. Ele é formado por uma linha horizontal, que nós chamamos de x, e uma vertical, são os eixos do plano cartesiano, uma linha vertical que nós chamamos de y. O que eu vou fazer? Eu vou projetar a sombra do vetor A no eixo x, que seria o que nós chamaríamos de AX, seria a projeção do vetor no eixo x, é o AX, e vou projetar a sombra deste vetor no eixo y. A projeção dele no eixo y é a componente vertical do vetor, a sombra dele na vertical nós chamamos de AY. A porque eu estou usando um vetor qualquer, eu chamei de vetor A, pode ser qualquer letra. Bom, então eu peguei esse vetor A, projetei no eixo x, projetei no eixo y, e tendo isso eu preciso ter um valor para este AX e para este AY. Então, o valor da projeção é dado por AX, é o valor do vetor A verdadeiro, vezes o cosseno do ângulo. E o AY é o valor do vetor A, vezes o seno deste ângulo que está aqui. Sempre o ângulo que nós temos com a horizontal nesta situação. Tendo, então, uma ideia dessa decomposição vetorial, o que eu fiz? Eu coloquei um exemplo para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Gente, decompor vetor é muito fácil, é muito simples. Então, é só fazer a projeção. O que o exemplo pede? Achar o módulo das componentes retangulares do vetor V, de módulo 10 metros, indicado na figura. Como assim componentes retangulares? Pessoal, olhem para cá. Quando eu fiz a projeção, apareceu a base e a altura de um retângulo. Estas seriam as componentes retangulares do meu vetor. Então, o vetor V, se eu projetar a sombra dele no eixo x, aqui assim eu vou ter o vetor Vx, é a projeção no eixo x. Se eu projetar o vetor aqui, eu vou ter o Vy. E o Vy, então, formariam o Vx e o Vy, os dois juntos, as duas componentes retangulares do vetor V. Seriam as duas projeções do vetor. Tá, isso é só a representação. E como é que funciona o cálculo? Muito simples. Sempre o Vx, no nosso caso, o vetor é o vetor V, é o valor do vetor verdadeiro vezes o cosseno do ângulo. Lembrem-se, o x está colado com o ângulo. Então, colado com o ângulo é cosseno. Então, o Vx
seria o valor do vetor V, que vale 10 metros, vezes o seno do ângulo, que é 1/2, eu posso simplificar, e a resposta seria 5 metros. Tá pronto? E o VY? O VY seria o valor do vetor V vezes o seno do ângulo. Neste caso, VY seria o valor do vetor V, 10, vezes o seno do ângulo de 60. Raiz de 3 sobre 2. Simplifico 10 e o 2, resposta 5 raiz de 3 metros. Tendo os dois valores, nós encontramos a decomposição do vetor V, que seriam as duas componentes retangulares, a componente x e a componente y do vetor V. E tendo isso, nós concluímos a nossa ideia a respeito de operações com vetores. Então, quem pegou o vídeo já mais para o fim, quem pegou a nossa aula já na aula 3, na 3 da nossa playlist, eu sugiro que assista às aulas anteriores para que consiga entender toda a ideia do que nós estávamos discutindo aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa, assistam às nossas aulas ou entrem em contato para tirar suas dúvidas. Tchau, pessoal!